A paz do Senhor, amados e amadas de Deus. Estamos reunidos aqui hoje para falarmos sobre o intercessor. Amém? Como nós vimos nos vídeos anteriores, falamos sobre intercessão, oração, né? E hoje estaremos falando do intercessor. Mas não podemos falar do intercessor sem falarmos do Espírito Santo de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes vamos orar em nome do Senhor Jesus, para que Ele esteja no controle, no comando de todas as coisas, e que tudo seja entregue ao nosso Senhor, e que tudo seja conforme a vontade do Espírito Santo de Deus. Amém? Coloca os teus corações, seus pensamentos voltados ao nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Pai amado e eterno, Senhor Deus, meu soberano e Pai, neste momento, Senhor, nos apresentamos diante de Ti, ó Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, envia os teus anjos, Senhor, aqui na minha casa. Envia, Senhor, os teus anjos na casa de cada um dos teus filhos que estão ouvindo, Senhor, esta mensagem, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nos conduza através do teu Espírito Santo para que tudo esteja, Senhor, no teu controle, no teu comando. Pai, que nós venhamos nos diminuir para que o Senhor venha crescer em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, sela, Senhor, este local, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Coloca anjos ministros, Senhor, aqui na minha casa, na casa, Senhor, dos teus filhos amados, em nome de Jesus, guardando, nos protegendo, nos guiando, ó Pai. Em nome de Jesus, que essa ministração seja guiada através do teu Espírito Santo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro, Pai, reconhecendo a tua presença, reconhecendo, Senhor, a tua soberania, Senhor, em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Então, estaremos falando sobre o Espírito Santo como intercessor, aleluia. Mas antes, vamos ler o livro que está em Ezequiel 22:30. A palavra diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Bem, a palavra nos mostra que o Senhor, Ele busca pessoas. Amém? Então, que sejamos nós, essas pessoas encontradas pelo nosso Senhor. Glória a Deus. Estarei falando agora do Espírito Santo como intercessor. Porque sabemos que Jesus, Ele falou que Ele iria, porém, Ele deixaria o Consolador. E o Espírito Santo, Ele é o Espírito de Deus que habita em nós. E é através dele que as nossas orações também são chegadas ao nosso Deus. Glória a Deus. A maioria dos cristãos nem começou a compreender a verdadeira natureza da oração. Isto porque um dos princípios fundamentais da oração é que sem o Espírito Santo não existe oração alguma aceitável a Deus, ou que produza resultados. É impossível orar eficazmente sem o Espírito Santo. Jesus se tornou filho do homem e viveu na terra como homem. Aqui nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Antes, porém, que Jesus morresse em nosso lugar e ressurgisse, voltando assim à glória de onde veio, e disse aos discípulos: portanto, nada vos digo senão a verdade, quando vos afirmo ser proveitoso, bom, conveniente, vantajoso, para vós que eu vá embora. Aleluia. Porque se eu não for o Consolador, ou conhecido como Conselheiro, Ajudador, Advogado, Intercessor, Fortalecedor, Auxiliador, não virá a vós, para uma íntima comunhão convosco. Mas, se eu for, enviá-lo-ei. Aqui Jesus quis mostrar o quê? Para estar em íntima comunhão convosco. Lá no livro de João, capítulo 16, versículo 17, nós podemos ver esta palavra. Aqui é lógico, amados, que eu coloquei
Foi colocado o significado também de consolador. E muitas vezes nós conhecemos como conselheiro, ajudador, advogado, intercessor, fortalecedor e auxiliador. Então, em João 16, versículo 7, vocês podem encontrar a palavra que fala sobre a vinda do Consolador. Aleluia. A palavra que Jesus usa aí para o Espírito Santo, no grego, é Paracletos. Aleluia. E aparece ainda em João 14, versículo 16 e versículo 26. Glória a Deus. João 14, versículo 16 e versículo 26. Jesus ele se refere a ele como outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então, o Espírito Santo é também chamado para estar ao lado. Então, amados, nós não estamos sozinhos. Quando nós recebemos a Cristo, aceitamos o Consolador, nós jamais estaremos sozinhos. Porque o Espírito Santo ele está em nós. Aleluia. E é Ele que intercede também por nós, ó Pai, com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Então a sua oração será eficaz, tá? Na medida em que o Espírito Santo opera nela. Ou seja, na medida em que nós chamamos o Espírito Santo para nos ajudar, para nos auxiliar. Amém? Glória a Deus. Consequentemente, quem tem grande poder em oração é quem sabe permitir a operação do Espírito Santo quando ora. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, amados, ele nos ajuda em nossas fraquezas. Todos nós temos duas fraquezas, não físicas, mas espirituais. Em primeiro lugar, não sabemos para quem devemos orar. Em segundo lugar, não sabemos como orar. E todo cristão honesto há de reconhecer na sua própria vida estas duas fraquezas. Temos fraquezas. E qual é o remédio? O Espírito Santo ele vem na nossa fraqueza. E o que ele faz? Ele ora através de nós. Nós muitas vezes já ouvimos esta palavra que está na Bíblia, que o Espírito Santo ele ora, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então toda vez é necessário que nós, o Salmo 81:10, ele diz assim: abre bem a tua boca e eu encherei. Isto é que fazemos na oração. Ou seja, quando nós pedimos auxílio e que o Espírito Santo de Deus ele nos direcione nas nossas orações, então nós somos apenas instrumentos usados na mão de Deus. Nós devemos abrir a nossa boca e o Senhor ele vai falando através de nossas vidas. Amém? Então a intercessão movida pelo Espírito Santo sempre tem resultado, porque é feita de acordo com a vontade do Pai. Ela não é feita de acordo com a minha vontade nem a sua, né? Ela é de acordo com a vontade do Pai. Como está escrito em Romanos 8:27, a palavra está assim: e aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Aleluia. Glória a Deus, amados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, podemos notar que quando permitimos a presença do Espírito Santo, a nossa oração ela tem eficácia e tem resultado. Aleluia. Então, Jesus, portanto, é a palavra. E tudo o que ele ora é de acordo com a palavra. Glória a Deus. Sendo que quando oramos, o
que Ele revela, estaremos orando a palavra com Ele. Haverá uma perfeita sintonia, como já vimos aqui na parte que foi dita em relação à oração. Aleluia. Esta é a intercessão que funciona. Eu, na minha terra, falo movido pelo Espírito Santo de Deus, respaldado pela palavra escrita, que é a palavra de Deus. Amém? Então, nós podemos notar que para termos uma intercessão eficaz, é necessário conhecermos as Escrituras. É necessário conhecermos o autor e consumador da nossa fé. É necessário que nós venhamos ter fé e crer que Jesus Cristo Ele pode realizar e Ele vai realizar todas as coisas. Amém? Aleluia. Agora, estarei falando um pouco do intercessor, né? Algumas características do intercessor. Aleluia. Seria possível falar de qualidades, de todas as qualidades que o verdadeiro intercessor deve possuir. Que qualidades, portanto, deve ter um intercessor? Todos as possuem em maior ou menor grau. Amém? E à medida que vão se desenvolvendo na arte da intercessão, elas vão amadurecendo. Então, amados, não é necessário você já saber de todas as coisas que o intercessor tem que fazer. Aqui podemos ver claramente que você, recebendo e permitindo que o Espírito Santo tome controle, você conhecendo a palavra do Senhor, tendo fé e crendo em Jesus, chamando Jesus, a nossa oração ela pode ser eficaz. Amém? E com o tempo, a nossa intercessão ela vai amadurecendo, ou seja, nós vamos crescendo diante de Deus e também espiritualmente. Amém? Então não pensa assim, é necessário que eu conheça todas as coisas de intercessão para que eu possa exercer este ministério na minha vida. Aqui podemos ver através do livro de Ezequiel 22, 30, conforme já foi dito lá no início, que o Senhor ele buscava uma pessoa, amados, ele buscava e não achou. Hoje, você pode não ter todas as características de um intercessor, mas você tem fé, você conhece Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, você estuda e medita na palavra de Deus. Então, sim, você pode ser um intercessor de Deus. Basta que você se desempenhe, basta que você se dedique, basta que você resolva obedecer. Obedecer quem? Primeiramente a Deus. E depois aquela pessoa que foi colocada como autoridade na sua vida. Porque um ministério ele só pode fluir quando nós entendemos o nosso papel, quando nós reconhecemos a autoridade da nossa liderança e quando nós obedecemos. Se nós não obedecermos, não adianta, sabe por quê? Porque a palavra ela é clara. A obediência ela produz o quê? Ela traz bênção sobre as nossas vidas. E a desobediência? O que é que ela traz? O que é que ela produz sobre as nossas vidas? Não é verdade? Então, se você escolhe obedecer, se você quer obedecer, não perca mais tempo. Corra para fazer a vontade de Deus, para exercer aquilo que o Senhor já tem chamado a nós. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Portanto, agora vamos ver algumas das principais características que devem fazer parte da vida dos intercessores. A primeira, o amor. Aleluia. Vamos ler Romanos 5:5, o que é que a palavra de Deus nos diz. Amém? Aleluia. Romanos 5:5. A palavra diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.
Aleluia. Então, a esperança ela não é confundida sobre as nossas vidas. Porque o amor de Deus já foi derramado sobre as nossas vidas, em nosso coração, pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você tem amor por vidas, se você tem amor, se você reconhece que Deus é amor, glória a Deus. Louva o nome do Senhor, amém? Porque sem amor não se pode orar. Acontece que todo filho de Deus tem amor, pois Deus é amor e vive nele, pelo Espírito Santo, amém? Então Paulo, ele diz aqui, ele nos mostrou que Deus ele já derramou o seu amor em nosso coração através do Espírito Santo. O amor, amados, ele é residente em nós, ou seja, está dentro de nós, basta nós reconhecê-lo. Glória a Deus. É preciso somente que demos expressão a este amor, deixando que ele se extravase e se desenvolva até a sua maturidade plena. E aqui convém lembrar algumas verdades. O amor não é um sentimento, amém? Mas é uma decisão da vontade. Então podemos conhecer e ver aqui que o amor ele não é um sentimento. Muitos confundem achando que o sentimento que tem um pelo outro é amor. Não, o amor ele é uma decisão. Você decide ou não amar alguém. Amém? O amor já está em nós. Ele nos levará a dar a própria vida pelos outros. Como Jesus fez lá no livro de 1 João 3,16. O Senhor ele mostra o grande amor que ele teve e que ele tem por nós. Amém? O amor também ele é ação. É fazer alguma coisa para mudar a situação na vida de outros. Vocês podem confirmar e testificar isso no livro de João 3, versículo 16. Glória a Deus. Então o amor, ele também é uma força. O amor cobre multidão de pecados. Nós vemos essa passagem lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Amém? Então, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, ela nos mostra que o amor, ele cobre multidão de pecados. Amém. Quem ama expressa o caráter daquele de quem o amor emana. Ou seja, aquele que ama expressa o caráter de Deus. Porque Deus é que emana o amor. Aleluia. O amor nos conserva sobre os joelhos. Por que aqui essa expressão de que o amor nos conserva sobre os joelhos? Quem não ama, pouco ou nada se importa com o destino dos outros. Então aquele que não ama, ele não está interessado em como aquela pessoa está, qual a situação que aquela pessoa está vivendo. Amém? Agora já aquele que ama, sim, ele se preocupa com o seu próximo, ele se preocupa com os sentimentos, com que se o seu próximo está precisando ou necessitando de alguma coisa. Isto é amor. Aleluia. Então só Deus nos dá este amor. Ele está disponível, sem medida. O amor é incondicional. O amor de Deus ama o que não é amável. Somos chamados a orar não só pelos nossos irmãos em Cristo, mas pelos pecadores, pelo vil e pelo mal, por todos os homens. Então não podemos fazer distinção de pessoas quando estamos em oração. Então quando alguém te pedir uma oração, não negligencie, amados. Não olhe a aparência, não olhe quem é a pessoa, porque quem vai realizar a obra não somos nós. Nós seremos apenas instrumentos de Deus aqui nesta terra, porque o Senhor é quem faz a obra dele. Amém? Glória a Deus. Então,
podemos abençoá-los e nos devotar à intercessão a favor deles, ou seja, nos dedicar a interceder a favor deles. Aleluia. O amor, ele também é um fruto do Espírito Santo. Quem ainda não leu, leia Gálatas, capítulo 5, lá no versículo 22, ele fala sobre os frutos do Espírito. Amém? Então, todo que é nascido de Deus tem o fruto do Espírito. Esse fruto vai crescendo e amadurecendo à medida em que andamos no Espírito. Amém? Aleluia. Qual é a segunda característica de um intercessor? Identificação. O que seria a identificação? É a segunda característica na vida de um intercessor. Por quê? Muitas vezes o intercessor, ele sentirá exatamente o que a outra pessoa está sentindo. Ou seja, aquela pessoa por quem ele está orando, ele vai sentir. Isso também chama-se empatia. Aleluia. Então essa identificação é o combustível para o seu amor. Amém? Ela ajuda a entender a situação e consagrar-se à intercessão. Na identificação pode até ocorrer que você interceda por uma pessoa que está doente e sinta os sintomas daquela pessoa, o que aquela pessoa está sentindo. Aleluia. Então, quando o peso desaparecer, será sinal de que você obteve vitória para si e para outra pessoa também. Haverá vários níveis de identificação. Quanto mais forte, maior a intensidade da oração. Por quê? Porque mais o Espírito Santo vai movendo para aquilo que está no coração de Deus. Ele vai nos mostrando-se da vontade dele. Então, a nossa oração ela vai ser o que? Intensificada. Nós iremos sair daquele patamar de, ó Senhor, abençoa a vida do irmão amado, não sei o que, querido. Não. O Senhor ele já vai nos levar. Senhor, aquela pessoa tal, ela está precisando disso, ou seja, detalhes, amados. E quando nós pedimos ao Espírito Santo para que ele venha interceder, para que ele venha nos conduzir na oração, além da vitória, pode ter a certeza de que nada ficará em oculto. Por quê? Porque ele vai mostrando-nos para que nós possamos orar cada vez mais em prol daquela vida, em prol daquela situação. Amém? Glória a Deus. Isso você pode ver também, pode ser verificado na vida de Moisés. Conforme o livro de Deuteronômio, capítulo 9, do versículo 18 ao 20. Ali também vemos a identificação é o Espírito de Cristo. Ele levou sobre si o que nos afligia, até tornar possível a vitória. 2. A identificação é a mais elevada forma de intercessão. Ele sempre alcança os resultados desejados, conforme está no livro de Daniel 9. Nós podemos ver a oração de Daniel. Amém? 3. A identificação é um sentimento de grande intensidade. Moisés ele carregava todo o povo no seu coração. 4. A identificação leva ao sacrifício dos prazeres lícitos. O intercessor será muitas vezes possuído por um peso tão urgente de intercessão que será induzido a deixar uma refeição, horas de sono e etc. Ou seja, conforme for a necessidade, o Senhor ele vai te levando, ele vai te buscando. O Senhor pode te acordar de madrugada quando existe uma pessoa que está necessitada da tua oração naquele momento. Então não se apavore, apenas obedeça. Busque o discernimento de Deus, amém? O discernimento de espíritos para saber se aquilo vem de Deus ou não. Glória a Deus. Então, 5, a identificação é empatia e não mera simpatia. Conforme vimos aqui, né? Empatia, ela é colocar-se no lugar do outro.
Então, a simpatia já é diferente. Eu me simpatizo com você, então eu estarei orando. Eu não simpatizo, eu tenho empatia por você, então eu não vou orar. Então, nós não podemos ter essa diferença em nossas vidas. Amém? Aleluia. Terceira característica: compaixão. A compaixão é um ingrediente do amor de Jesus, o amor divino, né? Jesus é a compaixão de Deus andando no meio dos homens. Um exemplo de compaixão. A compaixão de Deus no coração do cristão é o gatilho da intercessão. Um segundo exemplo, a compaixão ela desperta a visão da necessidade e ação para que ela seja satisfeita. Mateus, capítulo 9, do versículo 35 até o 38, você poderá ver esta passagem, amém? O terceiro modelo de compaixão, ela põe em operação o poder de Deus. Um quarto modelo é o amor de Deus em ação. Podemos concluir que o cristão, o intercessor, ele se torna um verdadeiro intercessor quando entra nesse fluir da paixão de Deus. Então, amados, quando você começa a sentir aquela compaixão pelo teu irmão, aquela compaixão por aquela pessoa que está necessitada de uma oração, é onde nós começamos a sentir mais ainda intensamente o fluir do agir de Deus sobre as nossas vidas, sobre a oração. Amém? Quarta característica do intercessor: perseverança. Glória a Deus. Jesus ele conta duas parábolas narradas por Lucas. Lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 5 até o 13. Então vamos ver aqui o que o Senhor fala. Lucas 11, do versículo 5 até o 13. Aleluia. Então essa primeira parábola, ele fala aqui, a parábola do amigo importuno. Amém? E a outra parábola está no Lucas 18, do versículo 1 até o versículo 8. Aqui, ele relata sobre a parábola do juiz iníquo. E depois que fala sobre o fariseu e o publicano. Então podemos notar nas quais chama a nossa atenção para a necessidade da perseverança, isto é, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Por quê, amados? Porque assim, quando nós estamos com a nossa vida no altar do Senhor, quando nós nos colocamos a fazer qualquer propósito, vem o cansaço, vem aquela vontade de parar, vem um desânimo. Então, por isso é essencial ter uma característica de perseverança. A pessoa ser perseverante. Amém? Aleluia. Então, para se perseverar na intercessão, é necessário contrição, ou seja, um coração contrito. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. É necessário também intensidade, que podemos notar lá no livro de Jeremias 29, 13. Então, para perseverar na intercessão é necessária a contrição, que nós vimos agora em 2 Crônicas 7, 14. A intensidade, que está em Jeremias 29, 13. Obediência, 1 João 5, capítulo 5, versículo 14. Permanência, que está no João, capítulo 15, versículo 7. A fé, que está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 42.
Então, Marcos 11, 42. E Hebreus também nós vemos lá no capítulo 11, versículo 6, que ele fala sobre a fé. Amém? Precisamos também de motivos certos. Conforme está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Aleluia. E também, perseverança na intercessão é necessário luta, conforme podemos ver na descrição do livro de Daniel 10. Aleluia. O porquê, amados? Motivos certos. Porque nós não podemos orar de qualquer forma ou na dúvida. Não, é necessário certeza. Estarei orando pela vida do meu irmão porque ele precisa disso. Assim você chegará diretamente ao Pai, conforme a palavra dele diz, que tudo o que pedirdes em meu nome ao Pai, vou será concedido. Mas para eu pedir ao Pai, eu não posso pedir assim, Senhor, talvez seja assim ou assado. Não, Senhor, está assim, assim e assim. Amém? Glória a Deus. Então, a quinta característica do intercessor: ousadia. Nenhum tímido ou covarde se colocará diante de Deus a favor dos homens, nem mediante dos homens a favor de Deus, e jamais lutará até a vitória contra Satanás. Então, a ousadia ela é o oposto do medo. Amém? Primeiro modelo de ousadia. A intercessão ela exige ousadia para chegar a Deus. É necessário sermos ousados. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 até o 22, ela nos mostra isso. Amém? Então a nossa ousadia não está falando da minha força, porque eu quero, eu faço e aconteço, não. É a ousadia que vem de Jesus sobre as nossas vidas. Amém? Ele nos garante livre acesso ao Pai. Então Jesus sempre nos conduz. Aleluia. O segundo modelo é o intercessor. Ele precisa de ousadia para ir aos outros a quem Deus envia uma mensagem. Qual é um modelo disso? Amados, o Senhor ele fala assim, irmão, preciso que você vá até um irmão tal e fale assim, 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 assado. Assim como Jeremias, né? Jeremias era mal visto aos homens, mas ele obedecia a Deus. Ele falava aquilo que o Senhor mandava ele falar. Glória a Deus. Então a intercessão também ela exige ousadia para confrontar Satanás. Nós podemos ver este modelo lá no livro de Lucas, capítulo 10, do versículo 19, e Tiago, capítulo 4, no versículo 7. Amém? Sexta característica, amados: peso. Todo intercessor será possuído por pesos de intercessão. Peso é carregado com um fardo, como se fosse um fardo, responsabilidade ou carga. Amém? Fica bem aqui uma palavra de advertência, tá? É preciso saber discernir entre o peso de intercessão, tá? Que é no espírito, e uma tristeza que vem por uma opressão, uma tristeza que vem por opressão ou depressão, que está na alma, na emoção. Então é necessário sempre pedirmos discernimento do Espírito Santo. Por quê? Para que o Senhor nos mostre aquilo que é do Espírito e aquilo que é também da emoção. Ou também quando não é, quando é o inimigo querendo agir, amém? O peso de intercessão impulsiona a orar com intensidade. Ou seja, nós pensamos que estamos orando há 5 minutos. Quando vamos ver, chegamos a 1, 2, 3, 4 horas. Aleluia. Então também
temos o discernimento como característica do intercessor, que é a habilidade especial de se conhecer com segurança de certo comportamento. Certo comportamento é divino, humano ou satânico. Então, outra característica do intercessor é o discernimento. É a habilidade especial de se conhecer com segurança se certo comportamento é divino, se ele é humano ou se ele é satânico. Ou seja, se vem de Deus, se é obra da carne, do homem, ou se é obra do inimigo, do diabo. Amém? É agudeza de julgamento. Ou seja, o poder de perceber diferenças entre coisas ou ideias, bem como uma conexão. O Espírito Santo em nós é aquele que dá esse discernimento. O Espírito, ele o levará a crescer, tá? No discernimento das questões, a fim de capacitá-lo a interceder com mais prioridade. Aleluia. Outra característica do intercessor, a dores de parto. Não é no corpo, amados. Não é nos sentimentos. Porém, é algo profundo lá no interior, no ser, tá? No ser do homem interior, que o leva a se contorcer e orar com tal intensidade que ele se identifica com a pessoa por qual ele está orando, ou a causa, né, por que ora. Amém? E às vezes tem a sensação de que vai morrer, caso a vitória não seja alcançada. Então, quando o intercessor é tomado por esse nível de oração, ele não pode fazer outra coisa senão orar. Orar e orar cada vez mais e mais. Aleluia, glória a Deus. Então, também podemos colocar como características de um intercessor a vida de oração, né? Porque a oração pessoal, ela não deve ser imposta. Não deve ser uma obrigação, mas um relacionamento prazeroso, um encontro de amor entre a pessoa que ora e Deus. Amém? A humildade. O intercessor tem que ser humilde, amados. Ele nos coloca em nosso devido lugar diante de Deus, esse sentimento. Servos e nos proporciona ouvir e compreender a voz de Deus. Esta deveria ser a oração diária do intercessor. Que ele cresça e eu diminua. Aleluia. Oh, glória a Deus. Outra característica. O intercessor deve sempre estar atento aos sinais. O Espírito Santo nos fala. Muitas vezes se manifesta por sinais e acontecimentos diários. Amém? Que se estivermos atentos, não o perceberemos. Então, é necessário estarmos atentos aos sinais. Oh, glória a Deus. Jesus sempre faz a diferença. Nós é que muitas vezes somos indiferentes a essa diferença. Aleluia. Então podemos ver aqui que também é necessário renunciarmos, né, constantemente. Aleluia. É o melhor adubo para a oração frutificar. Amém? Outra característica. Vida de comunhão com Deus e com os irmãos. Por quê, amados? Porque quando nós conseguimos ter um relacionamento, uma comunhão com Deus, automaticamente nós teremos com o nosso irmão. Por quê? Porque Deus nós não enxergamos. Não é verdade? Nosso irmão eu enxergo. Mas eu busco ao Senhor. Constantemente, eu tenho um relacionamento com o Pai e automaticamente também eu terei com o meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Então, para nós estarmos aqui finalizando um pouco sobre as características do intercessor, que o intercessor deve ter,
Outra da característica é a autoridade. No livro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, ele nos mostra que somos representantes de Deus nesta terra. Amém? Lucas 10, 19. E por meio de Jesus Cristo recebemos autoridade. Autoridade essa delegada por Deus. Então é necessário que nós reconhecemos a autoridade que Deus nos dá e que nós venhamos utilizar desta autoridade. Mas essa autoridade aqui é principalmente na hora da oração. Amém? Também, até mesmo uma característica, ou é necessário também, batizados no Espírito Santo, lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, nós podemos ver, sobre o batismo do Espírito Santo. Assim como também no livro de João, capítulo 15, versículo 26. Amém? João 15, 26. Glória a Deus. E também que existe uma diferença entre ser batizado e ser cheio do Espírito Santo. Uma das características também que o intercessor deverá ter é ser cheios do Espírito Santo de Deus. Lá no livro de João, capítulo 20, versículo 22, ele nos mostra sobre isso. E também lá no livro de Atos, Atos 2, versículo 4. Glória a Deus. Aleluia. Outra característica, que sejamos servos do Senhor autênticos. O que é ser servos do Senhor autênticos, amados? É buscarmos o conhecimento através da palavra e tentar trazer para nossas vidas. Viver realmente o que a palavra de Deus nos ensina e nos instrui. Amém? Outra característica, amados. Compromisso. É necessário sermos compromissados. Palavra de 2 Coríntios nos mostra isto. Capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Amém? 2 Coríntios 5, versículo 14 e versículo 15. Também é necessário desprendimento. Vocês podem ver em 1 Coríntios 13, versículo 5. Amém? Glória a Deus. É saber também como atingir o alvo. Essa também é uma grande característica. 1 Samuel, capítulo 20, versículo 20. Amém? E um dos últimos também, não menos importante que os outros, e mais primordial ainda também, é o profundo conhecimento da palavra de Deus. Podemos notar sobre isso lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Então, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Amém? E uma vida em santidade. Aleluia. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Aleluia. Então, amados, aqui nós vimos, esse último que eu falei, é uma vida de santidade, que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Amém? Então, essas características aqui não são todas, porque é lógico que o Senhor ele vai trabalhar com cada um, conforme a vontade dele. Mas são algumas necessárias, primordiais para termos em nossas vidas. Se nós conseguirmos compreender a necessidade que se faz de ter intercessores, pessoas orando por outras pessoas, pessoas orando pelo país, pessoas orando pelas autoridades governamentais, espirituais,
Quando nós compreendemos essa necessidade, a mudança ela vem através das nossas orações. Amém? Então seja você. Assim como o Senhor ele falou que ele procurou um homem que tapasse a brecha e não achou, seja você a pessoa a se dispor agora para fazer esta obra que o Senhor tanto quer. Porque a palavra nos mostra que somos chamados. Então seja você um chamado, um escolhido de Deus neste momento. Permita-se ser usado, ser um instrumento de Deus aqui nesta terra. Amém? Então eu glorifico primeiramente ao nosso Senhor por esta oportunidade, por estarmos aqui reunidos, você aí no seu lar e eu aqui no meu, conhecendo um pouco mais, estudando um pouco mais e permitindo que o Senhor venha nos ajudar, nos auxiliar, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que possamos compreender a real vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, obrigada por você ter se disponibilizado aqui neste momento para ouvir, para conhecer, para aprender um pouco mais o que Deus ele espera e o que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Eu agradeço a Deus e louvo a Deus por este momento. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão vendo este vídeo nesse momento. Que Deus abençoe a sua família, a tua casa. E em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha despertar em você um intercessor pela nação, pelo teu bairro, pela tua família, na sua igreja. Aleluia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos orar neste momento para que pessoas venham ser encontradas por Deus. Para que o Senhor venha trazer essas pessoas guerreiras para nos unir cada vez mais e mais em oração. Aleluia. Então feche os teus olhos, aonde você estiver neste momento. Chame a presença de Deus para o local onde você se encontra. Aleluia. Oh, soberano Deus e Pai, amado e querido. Meu Deus, neste momento, Senhor, eu quero louvar-te, agradecer, entoar louvores a Ti, ó Pai. Pai, bendito seja, Senhor, o Teu nome. Bendito seja, Senhor, a Tua presença. Nós queremos Te louvar, Te glorificar por todas as Tuas maravilhas, Senhor, em nossas vidas. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, guarda-nos, sela, Deus. Pai, livra-nos de todo mal, de todo dardo, de todo embaraço, Senhor, do maligno. E em nome do Senhor Jesus, agora, Senhor, eu me disponho, ó Pai, a ir até a Tua presença, Pai. Clamar, Senhor, para que o Senhor levante pessoas, Pai. Levante pessoas para executar a Tua obra. Pessoas, meu Deus, que venham se dispor, que venham obedecer, ó Pai, o Teu chamado. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, levanta pessoas guerreiras, Senhor. Tementes a Ti, ó Pai. Pessoas com espírito de ousadia, de intrepidez, ó Pai. Para que, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha se revelar, Senhor, a nós. Para que possamos clamar, Senhor, pelos nossos irmãos. Clamar, Senhor, pelo nosso bairro, ó Pai. Pela nossa família, pela nossa parentela. Clamar, ó Deus, pelo nosso país, ó Pai. Que venhamos nos unir, Senhor, em oração, em prol, Senhor, das autoridades governamentais que Tu tens colocado, Senhor, no governo, permitido, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro, para que o Senhor vá de encontro com cada um, Senhor, neste momento. Que o Senhor venha paralisar a obra do inimigo, ó Deus, no meio do governo, Deus. Em nome do Senhor Jesus, porque reino dividido não subsistirá, diz a Tua palavra. Pai, que eles venham entender, Senhor, que eles têm que lutar no mesmo lado, com o mesmo propósito, ó Pai. Porque eles estão ali, Senhor, eles foram escolhidos pelo povo, Pai, para exercer conforme, Senhor, a vontade do povo. Meu Deus, que eles venham trazer benefícios, que eles venham olhar com olhos, Senhor, para o povo, meu Deus, que eles não venham, Senhor, olhar para os seus próprios interesses. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço neste momento, limpa, Senhor, de toda iniquidade, tira todo o mal, toda a avareza, Senhor, toda a soberba, todo o orgulho do meio do nosso governo, Papai. E em nome do Senhor Jesus, levanta pessoas temente a Ti, ó Pai, para exercer, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme, Senhor, o Teu querer. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, eu oro por cada autoridade espiritual que foi levantada também.
para que, meu Deus, sejam servos obedientes, para que venham, Senhor, reconhecer a tua presença, a tua autoridade, a tua autonomia, Senhor, sobre o teu povo. Pai, em nome de Jesus, que eles venham ser zelosos, que eles venham cuidar, guiar, ó Pai, ensinar, Senhor, os teus filhos a como, Senhor, ser conduzido nos teus caminhos. Meu Deus, tira também do meio da tua igreja toda a corrupção, ó Pai. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro para que o Senhor levante verdadeiros guerreiros, verdadeiros intercessores, ó Deus, que estão disponíveis a te obedecer, a exercer aquilo que tu tens chamado sobre a vida dele, Pai. E em nome do Senhor Jesus, que eles venham, Senhor, te conhecer, Pai, a cada dia mais e mais, e ter profunda comunhão, profunda intimidade contigo, meu Pai. Assim, meu Deus, eu oro. E eu já te louvo e te agradeço, porque eu sei que o Senhor está ouvindo, Senhor. Eu creio, Pai, pelos olhos da fé, que o Senhor já ouviu a minha oração, assim como ouviu, Senhor, a oração dos meus irmãos também. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, amados, eu glorifico a Deus pela tua vida, por este momento, esta oportunidade que Ele tem nos dado. Que você venha conhecer mais de Deus, que você venha buscá-lo em nome de Jesus, e que todas as obras que Ele tem para a sua vida sejam concretizadas em nome de Jesus. Não se esqueçam, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, compartilhe, leve a palavra do Senhor, leve o conhecimento que vem do Senhor para as nossas vidas, amém? Louvado seja o teu nome. Não esqueça, tem um sininho aqui embaixo. Clica no sininho, se inscreva. Seja você também um semeador da palavra de Deus. E não tenha medo. Não se envergonhe de levar o Evangelho. Porque Deus, Ele conhece os nossos corações. O Senhor, Ele conhece os nossos corações. Ele esquadrinha a nossa mente. Ele sabe e conhece todas as coisas. Seja você também um instrumento usado por Deus aqui nesta terra. Amém? Tenha um excelente dia. Fica com Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.